Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Amanhã tem convocação da seleção brasileira, né? O Carlo Ancelotti vai convocar a seleção brasileira para 2 amistosos, agora na data FIFA de outubro, né? Acabou as eliminatórias, então nas próximas 2 datas FIFA, de outubro e de novembro, nós vamos ter 4 amistosos, né? Nós vamos ter 2 amistosos agora no mês de outubro, no dia 10 contra a Coreia do Sul, em Seul, e dia 14 contra o Japão, e aí eu não sei onde é, se vai ser em Yokohama, se vai ser em Tóquio, não sei onde vai ser esse jogo contra o Japão. E a seleção vai ser convocada amanhã pelo Carlo Ancelotti. Inspirado nisso, eu pensei num vídeo aqui que, assim, hoje em dia, né, o torcedor, né, ele vê muitos nomes assim que ele não conhece sendo convocados, né? Por exemplo, quando você hoje, por exemplo, hoje talvez todo mundo conheça o Rafinha, né, que foi convocado. Hoje eu acho que todo mundo conhece um pouco o Richarlison, né? Outros jogadores, né, que estão sendo convocados aí, e talvez agora, assim, o público brasileiro esteja conhecendo mais o Martinelli e tal. Mas tem muita gente que, assim, quando é convocado um jogador assim, né, o torcedor, ele fala assim, pô, mas quem é esse cara? Os caras só convocam jogador desconhecido, cara que eu não conheço e tal, cara que não, né, agora meio que a seleção convoca muito jogador que tem uma carreira, praticamente começou uma carreira lá, ou que teve pouco tempo jogando aqui, né? Então isso acontece aqui nas convocações da seleção brasileira. E assim, não quer dizer que o jogador que é desconhecido e está sendo chamado para defender a seleção brasileira seja ruim, né? Ou que, por exemplo, essa seleção não tem identidade porque os caras não jogam aqui. Não quer dizer nada disso. O cara pode ser bom, o cara pode jogar fora e o cara pode jogar num time aí. Por exemplo, o Joelito, que não é muito conhecido aqui, jogou no Sport, mas ele é bom jogador e teve uma chance, tá tendo oportunidades na seleção brasileira. O Rafinha, quando foi convocado pelo Leeds, jogando no Leeds United. O Felipe Luiz, quando foi convocado no Atlético de Madrid, ninguém o conhecia. E hoje todo mundo, né, lembra, todo mundo acaba, depois que ele veio pro Flamengo e tal, jogando pela seleção, todo mundo sabe quem é o Felipe Luiz. Mas assim, a seleção já teve convocações ao longo da sua história, né, de jogadores bem desconhecidos, alguns nomes bem curiosos sendo chamados e sendo convocados. E aí eu listei aqui, vou fazer um vídeo aqui listando alguns nomes que foram convocados pela seleção brasileira, que você provavelmente não sabe ou não se lembra com que eles foram convocados. Então vamos lá. O primeiro, o Afonso Alves. O Afonso Alves foi um atacante, um centroavante que recebeu a sua primeira oportunidade na seleção brasileira em 2007, na era Dunga, na primeira passagem do Dunga. E na época ele atuava no Heerenveen da Holanda e era artilheiro foi artilheiro do campeonato holandês com mais de 34 gols, assim, com 34 gols, né, na época jogando pelo Heerenveen. Ele foi convocado para o Dunga, a princípio para 2 amistosos, e depois ainda jogou a Copa América de 2007. O Afonso Alves depois não teve uma carreira na seleção, né? Mas ele teve esse momento, né? Ele foi convocado pelo Dunga para esse período lá em 2007. Outro jogador que foi convocado pela seleção foi o Camilo, né? O Camilo é um jogador que teve uma carreira, rodou aqui pelo interior de São Paulo, jogou na Ponte Preta, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Jogou na Chapecoense. E em 2017 ele recebeu uma chance na seleção brasileira para jogar o amistoso contra a Colômbia, que era um amistoso para arrecadar dinheiro para as vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. E o Camilo foi convocado na época. O Camilo jogava muito bem pelo Botafogo e ele foi convocado para esse amistoso aí, quando ele jogava pelo Botafogo. O Camilo, jogador aí na época do Botafogo, mas que teve uma passagem também pela Chapecoense. O lateral Cortez. O Cortez, ele foi convocado pela seleção brasileira para defender a seleção no Superclássico das Américas. Superclássico das Américas era um jogo entre Brasil e Argentina, era um jogo oficial, muita gente falava que era amistoso, era um jogo oficial, um clássico entre Brasil e Argentina que rolava, mas tinha uma regra esse Superclássico, só podia convocar jogadores que atuassem
no Brasil. Você não podia convocar jogadores que atuassem na Europa. Então, muitos jogadores do Campeonato Brasileiro acabavam sendo chamados para o Superclássico das Américas. E aí o Cortez foi um deles, né? O Cortez defendeu a seleção brasileira num Superclássico das Américas. Isso quando ele jogava pelo Botafogo. Depois ele atuou no São Paulo, né? Aí eu não sei se ele foi convocado com a camisa do São Paulo. E também eu acho que depois, assim, ele foi campeão da Libertadores jogando pelo Grêmio. Outro que foi convocado para o Superclássico das Américas foi o Durval. O Durval, em 2012, quando ele atuava pelo Santos, ele foi convocado para ser, inclusive, o capitão da seleção brasileira nesse Superclássico. O Durval foi um zagueiro que fez história no Sport Clube do Recife, foi contratado pelo Santos para jogar a temporada, foi contratado pelo Santos em 2010 e ele foi campeão da Libertadores pelo Santos e jogou, foi um cara que fez história no Santos depois e ele em 2012 teve uma chance para jogar, para defender a seleção brasileira, até como capitão da seleção nesse Superclássico. Outro nome que foi convocado foi o Eduardo Costa. O Eduardo Costa foi um volante que jogou pelo Grêmio e ele foi chamado para defender a seleção brasileira principal para participar da Copa América de 2001 e também jogou em amistosos com a camisa da seleção brasileira. Ele fez um total de 7 jogos, mas ele não marcou nenhum gol. O Eduardo Costa depois eu acho que ele veio até jogar no... Ele teve uma passagem pelo São Paulo, se eu não me engano, o Eduardo Costa. O Elkeson, o Elkeson também foi convocado em 2011 para jogar para defender o Brasil num Superclássico das Américas. O Elkeson, ele é um atacante que jogou no Vitória da Bahia e depois fez muito sucesso jogando no Botafogo, fez muito sucesso também jogando no futebol chinês, na equipe do Guangzhou. Ele foi convocado para esse jogo em 2011, esse Superclássico das Américas, e depois ele acabou se naturalizando para jogar pela seleção da China, né? Mas ele teve esse momento na seleção brasileira aí, né? Devido aí à sua boa fase com a camisa do Botafogo, ele acabou sendo convocado aí para defender a seleção brasileira num Superclássico das Américas. Outro jogador que provavelmente você não se lembra, mas que foi convocado, foi o zagueiro Gladstone. O zagueiro Gladstone, ele teve passagem por seleções de base e ele foi convocado pela primeira vez na seleção principal em 2006, quando ele substituiu o cortado Lúcio para uma convocação. E a segunda convocação aconteceu em 2007, quando ele substituiu o Alex, né? E depois ele não conseguiu uma sequência. O Gladstone foi um zagueiro revelado no Cruzeiro, que depois teve passagem pelo Náutico, pelo Palmeiras, né? Mas teve essa oportunidade aí na seleção brasileira aí, o zagueiro Gladstone, um nome que talvez você nem se lembre, mas que foi convocado, o Gladstone. Outro nome que foi convocado, e talvez você não se recorde, né? Esse daqui é um nome dos mais, assim, lembrados e mais polêmicos também. O volante Leomar. O Leomar foi um jogador, ele participou da Copa das Confederações de 2001, né? Ele foi convocado pelo Emerson Leão, né, para a competição, e ele foi o capitão da seleção nessa Copa das Confederações. E esse nome é lembrado até hoje, né, o Leomar até hoje, e esse nome gerou uma polêmica porque em março de 2013, o Luciano Bivar, então presidente do Sport Clube do Recife, na época que o Leomar foi convocado, ele afirmou que pagou uma comissão a um lobista para que o jogador fosse convocado. Então esse jogador, o Leomar, essa convocação é lembrada até hoje, né? Esse nome é lembrado até hoje, primeiro pela coisa assim diferente. Pô, o Leão convocou o Leomar, volante do Sport. Que assim, eu nem na época eu conseguia ver jogos do Sport, então não sabia dizer se ele era bom. Mas ele foi convocado nessa época e depois teve essa polêmica aí teve essa polêmica aí do Luciano Bivar aí ter dito que pagou um lobista aí para ele ser convocado. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Essa convocação aí do Leomar.
E também teve o Jefferson, lateral esquerdo do Inter, né? O Jefferson com G, que foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez para a Copa América de 2015. Depois o Jefferson não teve mais oportunidade jogando pela seleção, e a última vez que eu vi o Jefferson, ele estava jogando no futebol da Bulgária. Outro nome que foi convocado e você também não se lembra, o Bruno César. O Bruno César, que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco. O Bruno César foi convocado pelo técnico Mano Menezes para disputa de amistosos contra a seleção do Gabão e do Egito. Olha que coisa aí, você não lembra, acho que você não lembrava dessa, né? E assim, teve também o Alex Muralha, né? Convocado na época que ele jogava que ele defendia o Flamengo. Ele foi convocado em 2016 pelo Tite. Ele foi convocado pelo Tite para defender a seleção brasileira. O Alex Muralha, ele jogou contra Bolívia e Venezuela, né? E ele não jogou, na verdade, acho que ele ficou no banco nesses jogos, mas ele também foi convocado, o Alex Muralha, goleiro aí na época do Flamengo, né? Foi convocado para a seleção brasileira, tem registro dele na seleção. Outro jogador que foi convocado também, acho que na época do Mano Menezes, o Leandro, atacante que jogou no Palmeiras, atacante revelado no Grêmio e que jogou no Palmeiras na Série B de 2013. O Leandro foi convocado para a seleção para amistosos, na época jogando pelo Palmeiras a Série B. Então o Leandro, ex-atacante, que depois, infelizmente, o Leandro era meio que um Neymar, uma versão do Neymar para os gremistas, né? Mas que depois não conseguiu ter uma carreira legal aí, mas teve esse momento, jogou pela seleção brasileira e fez um gol num amistoso, né? Nesse amistoso que ele participou, ele fez o gol, ele acabou fazendo um gol, acho que de empate ou de vitória num jogo. Aí o Leandro, ex-jogador revelado no Grêmio, que teve uma passagem pelo Palmeiras na Série B de 2013. Mas é isso, nomes curiosos aí que defenderam a seleção, que já foram convocados. Devo ter esquecido de alguém. Se você lembrar de algum nome aí, deixe nos comentários aí para ver se para refrescar minha memória aí. Mas é isso, esse vídeo, essa curiosidade aí, e vamos ver se nomes curiosos pintam amanhã na convocação do Carlo Ancelotti. É isso, se você gostou do vídeo, curte e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.